Olá, é uma alegria estar com vocês novamente, prosseguindo o estudo dos direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre os grandes documentos internacionais que estão em vigor na sociedade contemporânea, a sociedade internacional dos nossos dias, que trabalham com direitos humanos. Nós temos aqui, sem sombra de dúvidas, uma pleiade considerável de documentos. A quantidade de acordos bilaterais e de tratados internacionais existentes e que trabalham com direitos humanos não é pequena. Então, imaginei vocês, seria impossível num curso de graduação falarmos de todos os direitos humanos trabalhados em tratados internacionais. O que eu procurei fazer com vocês na aula passada foi sedimentar a ideia de que os direitos humanos eles têm uma construção histórica, têm uma afirmação histórica, e de que essa afirmação histórica ela acabou sendo detectável desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando à Idade Moderna e à Idade Contemporânea. E que muitos dos direitos humanos que são trabalhados hoje em dia pela sociedade internacional têm suas reminiscências nesses documentos. Por isso, na aula passada, trabalhamos com documentos importantíssimos, como um documento que sequer é um tratado internacional, mas era uma declaração unilateral de vontade que manifesta uma série de direitos humanos, a Magna Carta, do rei João, de 1215, que foi reafirmada durante o reinado dele em mais 3 oportunidades. Conversamos sobre documentos importantíssimos que trabalham com a questão da liberdade religiosa, que era um grande problema durante a Idade Medieval, principalmente depois que o protestantismo ganhou muita força na Europa. E aí falamos sobre a Paz Westfália, falamos sobre o Bill of Rights, falamos sobre a lei de habeas corpus com relação à proteção da liberdade de locomoção, e fizemos os contrastes sobre aquilo que o nosso direito brasileiro, a partir da Constituição de 88, veio a estabelecer no seu artigo 5º como direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. Falamos ainda da Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas e também falamos da Declaração dos Direitos, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 1789, quando destacamos também o poder que as Assembleias Nacionais Constituintes francesas trouxeram para o vocábulo fraternidade, que adicionado aos vocábulos liberdade e igualdade, constituem a grande tríade do direito do século XIX, do século XX e até hoje no século XXI. A tríade liberdade, igualdade e fraternidade, que é bastante conhecida no direito internacional com o nome de solidariedade internacional ou solidarismo internacional, ou ainda cooperação internacional. Expressões estas que, aliás, se encontram na nossa Constituição Federal, no artigo 3º, inciso 1º, onde a solidariedade é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, aonde a cooperação entre os povos é um dos princípios gerais do direito internacional na relação do Brasil com outros estados e com organizações internacionais. Bem, feitas essas observações iniciais, agora vamos entrar no ciclo nosso. O ciclo que é o ciclo que define alguns parâmetros, o da sociedade internacional de nossos dias. Então, para isso, eu vou finalizar apenas a exposição do PowerPoint da semana passada, compartilhando aqui com vocês. Espero que todos estejam vendo. Bem, eu parei aqui, nesta imagem na semana passada, quando eu falei da construção do solidarismo internacional ou solidariedade internacional, né? E que isso se reflete na nossa Constituição Federal. Bom,
Um documento internacional bastante significativo e que se refere a essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade é um documento internacional do pós-guerra. Quando Léon Bourgeois propôs a constituição de uma sociedade internacional solidária, que foi o ponto em que paramos na semana passada, e que ele obteve o apoio dos ingleses, e Inglaterra e França juntas procuraram constituir essa sociedade internacional, eles não tiveram apoio imediato dos demais países europeus. De fato, um dos países europeus que se opôs a isso, entendendo que isso seria uma forma de hegemonização da França e da Inglaterra na política internacional sobre o continente europeu, foi o extinto Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era uma das maiores potências do mundo na época. Chegou a ser a terceira potência econômica do mundo no século XIX. E o Império Austro-Húngaro, ele não concordava com o estabelecimento desta sociedade internacional. Por outras razões, e não apenas por esta, mas por razões que diziam respeito a essa concorrência político internacional e também por razões referentes oficialmente ao assassinato de um diplomata, nós tivemos a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E a eclosão da Primeira Guerra Mundial reuniu França e Inglaterra de um lado e, do outro lado, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, que já havia se unificado. Nós temos nessa Primeira Guerra Mundial uma mortandade gigantesca e não temos um regramento de normas suficientemente efetivas para a proteção de populações civis e nem de soldados que estavam feridos e precisavam, então, ser cuidados para que não morressem. A Primeira Guerra Mundial, infelizmente, em que pese algumas normas já existentes na sociedade internacional, nós não tínhamos ainda a Liga das Nações, sequer a Liga das Nações existia, era a Liga das Nações que Bourgeois pretendia criar e não havia ainda força para isso, a sociedade internacional acabou passando uma série de intempéries. Os livros de história relatam que cerca de 22 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que teve um alcance até mesmo geopolítico menor do que o da Segunda Guerra Mundial. Seja como for, vocês podem perceber a mortandade que esta guerra trouxe. Em virtude disso, terminada a Primeira Guerra Mundial, em 1919, foi firmado o Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial corresponde ao período de 1914 a 1918. E o Tratado de Versalhes, muito embora tivesse exagerado na dose e provocado uma reação muito grande dos países derrotados pela guerra, que levou, obviamente, os países derrotados pela guerra a se voltarem num segundo tempo também massacrante, que foi a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes ele viabilizou a constituição da Liga das Nações, a Société des Nations. E a Liga das Nações, constituída, ela tinha como principal objetivo garantir a paz mundial. Esse principal objetivo da Liga das Nações, ele buscava justamente a chamada solução pacífica dos conflitos. A Liga das Nações não contou nem com Áustria nem com Hungria na sua composição, porque Áustria e Hungria foram os países desmembrados do Império Austro-Húngaro com o final da Primeira Guerra Mundial. Mas os países vitoriosos, preocupados com as suas próprias economias, que já haviam sido abaladas
pelas guerras, pelos conflitos armados em seus territórios e pelo impacto que a guerra traz quanto à alta inflacionária, custo de vida e também problemas de desemprego, os países vencedores se esqueceram que os países derrotados ficaram numa situação pior ainda. E acabaram simplesmente se preocupando com o reerguimento de suas economias, dando pouco apoio para o reerguimento das economias dos países derrotados. Então, a Áustria, a Hungria e a Alemanha acabaram tendo grandes dificuldades no período pós-guerra, ou melhor, no período entre guerras, de 1919 até 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Soma-se a isso ainda o fato de que 10 anos depois nós tivemos uma grande depressão econômica no mundo inteiro, pela quebra, pelo crash da Bolsa de Nova York, que afetou a economia do mundo inteiro e afetou a própria recuperação econômica dos países europeus, que tiveram o maior impacto pelos conflitos armados da Primeira Guerra em seus respectivos territórios. Então, tudo isso gerou uma dificuldade muito grande para que a Société des Nations pudesse preservar a paz mundial. Mesmo assim, a Liga das Nações buscou a solução pacífica de conflitos. E buscando um processo de humanização com relação aos direitos das populações civis e mesmo aos direitos de soldados em conflitos armados, nós tivemos alguns tratados internacionais que até hoje estão em vigor e que são seguidos pela nossa sociedade internacional contemporânea. Então vamos ao primeiro deles. A Convenção de Genebra sobre a Escravidão. Esta convenção é de 1926. O Brasil demorou 40 anos para recepcioná-la como lei. É o Decreto 58.563, de 1º de junho de 66. Por que o Brasil demorou tanto tempo para recepcionar esta convenção? Não há muita explicação para isso. Primeiramente, porque se vocês se lembrarem da situação, eu acho que não estou partilhando o slide, né? Estou? Agora que estou vendo que não estou partilhando o slide, gente, desculpa. Se nós nos lembrarmos da situação brasileira, o Brasil foi um dos últimos países a proclamar a abolição da escravatura. E com muita resistência dos fazendeiros, que faziam as culturas de café, em especial, que era o grande eixo econômico aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, e até o Paraná. E esse problema da abolição da escravatura foi, aliás, um dos motivos que levou aos fazendeiros pedirem o auxílio para a destronação da monarquia brasileira. A abolição da escravatura, 1888. A República Brasileira, 1889. Então, curiosamente, o Brasil, que era, durante o reinado de Dom Pedro II, uma das principais potências econômicas do mundo, e que tinha um monarca que, apesar do regime ser um regime hoje considerado ultrapassado na sociedade contemporânea, né, tinha um monarca que era respeitado por todos os países que constituíam grandes potências mundiais àquela época, o Brasil acabou tendo a instauração da República. Instauração esta que foi feita mais como uma represália por conta da crise econômica que a abolição da escravatura causaria para os fazendeiros. Bem, claro que há várias versões com relação à instauração da República Brasileira, mas esse dado não pode ser deixado de lado. Agora, percebam vocês, o Brasil foi um dos últimos países
a abolir a escravatura. Mas, mesmo assim, apesar da abolição da escravatura no mundo, de maneira geral, nós tivemos várias, e temos até hoje, várias situações de situação análoga à condição de escravo. Então, muito embora os países não reconheçam mais o direito à escravidão, é o que eu vou falar agora nesta convenção internacional, o direito à escravidão não é mais um direito, foi abolido da sociedade internacional, nós temos, infelizmente, práticas típicas de escravidão em várias partes do mundo até os dias de hoje. Eu recomendo para vocês um filme que retrata muito bem isso e que é bastante singular. O filme se chama Diamantes de Sangue. Não sei se algum de vocês já ouviu falar desse filme. Eu não me recordo se o ator principal desse filme é o Leonardo DiCaprio ou se é o Brad Pitt. Eu posso até dar uma olhadinha para vocês agora. Alguém chegou a assistir esse filme, Diamantes de Sangue? É um filme que eu recomendo para vocês entenderem o problema da escravidão. É um filme de 2006, da escravidão contemporânea. É o Leonardo DiCaprio, tá? O filme em português se chama Diamantes de Sangue. Blue Diamond. É um filme muito interessante e que retrata a ideia de escravidão na sociedade contemporânea. O Arthur está confirmando que é o DiCaprio, o Rômulo também, o Arthur está dizendo sensacional. O filme é muito bom. E ele demonstra práticas exploratórias da dignidade da pessoa humana, no caso, na África. Mas não fiquem assim achando que isso não acontece em outras partes do mundo. No Brasil, até hoje, existe o chamado crime de redução à situação análoga de escravo, que é previsto no Código Penal brasileiro, e há em algumas regiões do Brasil a necessidade de fiscalização, de autuação e de responsabilização de pessoas físicas que representam muitas vezes pessoas jurídicas de grande porte, que contratam pessoas reduzindo-as à condição análoga de escravo. Estou falando de Brasil. Então, esta é uma situação que, inclusive, é uma situação de permanente preocupação do Ministério do Trabalho e também de permanente preocupação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é uma das coisas que surge quando é criada a Société des Nations, a Liga das Nações. A Liga das Nações constitui esse braço dela, a Organização Internacional do Trabalho, que se mantém mesmo quando a Liga das Nações é sucedida pela ONU, que é a nossa atual organização de caráter mais universal na sociedade internacional. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem como primeira consideração a proibição da escravidão e a proibição da redução à situação análoga de escravo. E vejam só o que fala essa convenção, que é a convenção, de novo estava esquecendo de compartilhar com vocês, perdoem, que é a Convenção de Genebra sobre a escravidão. E lembro, é uma lei agora no Brasil, desde 66. Então ela vale para o Brasil tanto perante a sociedade internacional, como internamente, por força do decreto 58.563. E lembre-se que decreto de recepção de tratado internacional significa lei ordinária e não propriamente decreto. O tráfico de escravos africanos sem sombra de dúvida, uma das maiores máculas da história universal. E ele se iniciou com os árabes no século IX e depois ele ganhou muita força com os europeus a partir do século XV. Só que mesmo os árabes tinham uma ideologia diferente de tráfico. Uma vez realizado o tráfico de escravos, em que pese a hedionda prática da restrição da liberdade desses escravos, os escravos perante a sociedade árabe eram tratados muitas vezes como membros da família, ao contrário do que aconteceu com o europeu, que deu a destinação aos escravos africanos como se fossem coisas,
como se fossem objeto de comércio internacional. E, sem sombra de dúvidas, ingleses, franceses, em especial, acabaram desenvolvendo um forte processo de tráfico de escravos, no que foram secundados por espanhóis e portugueses e holandeses, justamente por conta do ciclo do ouro e depois do ciclo do açúcar, do tabaco e do algodão. A América, tanto aqui falando em América do Norte, quanto América Central, quanto América do Sul, se transformou no maior sistema escravagista da história. Algo deplorável. E se deu a esse sistema escravagista um caráter empresarial que levou ao enriquecimento de muita gente e que se utilizava da mão de obra escrava, em especial para essas culturas, o açúcar, o tabaco e o algodão. Isso depois do ciclo do ouro. Durante o ciclo do ouro aqui no Brasil, colônia ainda, os portugueses buscavam o escravagismo até mesmo dos índios que aqui moravam. Então vejam vocês a situação que nós tínhamos hedionda, onde as pessoas eram reduzidas a uma situação de indignidade, uma situação completamente contrária aos direitos humanos. O artigo 2º da Convenção de Genebra sobre a Escravidão estabelece que é um dever da sociedade internacional impedir e reprimir o tráfico de escravos e promover a abolição completa da escravidão sob todas as formas. Aí você pode dizer, mas Senise, em 1926 já não tinha escravidão. A escravidão oficial no mundo não existia. A sociedade internacional, inclusive, havia editado essa convenção, mas sabia-se muito bem de práticas escravagistas ainda dispersas no mundo, como até hoje existem. E o filme Diamantes e Sangue retrata isso muito bem. A OIT, que eu falei para vocês, que é a Organização Internacional do Trabalho, editou, no ano seguinte a esta Convenção de Genebra, uma convenção que se chama Convenção 29. A OIT ela edita convenções no final das suas conferências periódicas. E essa convenção foi editada ao final da 14ª Conferência da OIT, aonde ela estabelece a abolição do trabalho forçado como uma meta a ser atingida pela sociedade internacional. Aí você pode perguntar, mas por que até hoje nós temos focos ainda de escravidão? Justamente porque, em que pese as ações dos governos, elas não foram suficientes até os dias de hoje para a eliminação ou supressão completa desse sistema hediondo de submissão de pessoas, pouco importando a sua origem socioeconômico-cultural, a outras pessoas para a realização de trabalhos forçados. Pior, atualmente nós temos trabalhos forçados que não estão apenas focados em atividades econômicas de produção de bens, mas trabalhos forçados de prestação de serviços tipicamente atentatórios à moral média das sociedades que integram o globo, como estou me referindo aqui ao tráfico de mulheres e de crianças para fins libidinosos e sexuais, ou ainda ao tráfico de mulheres e de crianças para a procriação ou adoção indevida por vias irregulares, ou ainda tráfico de pessoas de maneira geral para que essas pessoas sejam mortas e para que ocorra o transplante de órgãos, a fim de que esses órgãos sejam vendidos no câmbio negro para os interessados, para que esses órgãos sejam vendidos a preço estupendamente elevado, sendo então utilizados para que a saúde de pessoas possa ser recuperada, porém por vias ilegítimas, por vias ilegais. Então, quando se fala em trabalho forçado, estamos falando da questão do trabalho para a produção. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos outras questões ligadas a trabalho forçado que se refere a serviços, e serviços totalmente atentatórios à moral média da sociedade mundial. A Convenção 105 da OIT, em 1957, é a 40ª conferência, ela procurou elevar o nível de proteção
estabelecendo novas normas de abolição do trabalho forçado. Então, todas essas normas, elas existem na sociedade internacional e incumbe aos Estados tomar as medidas adequadas para buscar dar efetividade ao combate à escravidão e à redução à condição análoga de escravo. Outra convenção que ainda é do período entre guerras, muito importante, é aquela que eu falei para vocês, sobre prisioneiros de guerra. A Convenção também de Genebra, de 1929. Ela foi incorporada no direito brasileiro como lei interna apenas em 2006. Vejam só quanto tempo o Brasil demorou para recepcionar esse tratado internacional em seu direito interno. Há realmente algumas coisas que a gente não consegue compreender, né? Então, segundo essa convenção, prisioneiros de guerra são de responsabilidade do governo inimigo, não de indivíduos ou de formações militares. Então, se há uma guerra, por exemplo, e houve na Segunda Guerra Mundial, entre França e Alemanha, França, país dos aliados, do bloco dos aliados, Alemanha, país do bloco do eixo, né? Se a Alemanha prende prisioneiros, obtém prisioneiros de guerra franceses, esses prisioneiros de guerra são de responsabilidade da Alemanha. Se a França prende prisioneiros de guerra alemães, esses prisioneiros de guerra alemães são de responsabilidade da França, e não de um indivíduo ou de formações militares. E há, então, uma responsabilidade internacional do governo inimigo com relação a esses prisioneiros de guerra, que têm direito a um tratamento humanitário contra a violência, contra insultos e contra a curiosidade pública. Leia-se aqui curiosidade pública, exposição pública de que são prisioneiros. Também existe nessa convenção a proibição de represália pessoal. O governo inimigo prende um soldado do outro governo e aí parte para a represália contra a integridade física ou contra a integridade psíquica daquela pessoa. As técnicas de lavagem cerebral, muito utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, são técnicas altamente condenáveis, ainda que realizadas a pretexto de se retirar alguma informação que seria relevante para a estratégia militar daquele governo que prendeu o soldado. Então, a proibição de represália pessoal é também uma norma prevista na Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra. O prisioneiro de guerra tem, nos termos do artigo 3º desta Convenção, direito à proteção pessoal e direito à preservação de sua honra. A mulher prisioneira de guerra tem uma proteção especial, não podendo ser misturada com prisioneiros homens. E a mulher não pode se sujeitar a uma revista pessoal que não seja uma revista pessoal realizada por outra mulher. Esta é uma norma que está consagrada nesta convenção. E perante o governo inimigo, não é pelo fato de que a pessoa se torna prisioneira de guerra que ela perde o seu discernimento ou a sua capacidade civil. Para todos os efeitos, esta pessoa ela tem discernimento, tem capacidade civil e ela não pode ser tratada, então, como um minus em relação a qualquer outra pessoa capaz. Há alguns antecedentes humanitários que devem aqui ser mencionados e que dizem respeito, obviamente, a direitos humanos de maneira geral e que são antecedentes humanitários da própria Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra. Assim, a Convenção de Genebra de 1925 estabeleceu a proibição de emprego de meios bacteriológicos de guerra, as armas químicas. Essa convenção, já em 1925, então, trabalhava com a proibição de armas químicas. A prática de atos de guerra com armas químicas foi muito comum durante a Primeira Guerra Mundial. Imaginem vocês os efeitos laterais que as armas químicas traziam sobre populações civis e sobre soldados. Algo deplorável, sem sombra de dúvidas. E por conta disso, a Convenção estabelece a proibição.
Um outro filme que retrata essa questão das armas químicas, que aí não é um filme denúncia, mas é um filme para divertimento, para diversão, é um filme da DC, que é o filme da Mulher Maravilha. Se vocês assistirem o filme da Mulher Maravilha, o que já passou, né? Não estou me referindo ao que vai entrar em vigor, que vai ser lançado ano que vem, né? Mas o que já passou, o grande problema do confronto no filme é o fato de que o exército alemão, através de um dos seus generais, estaria adotando uma postura, inclusive, contra a autocúpula nazista. E a autocúpula nazista estaria tentando entrar num acordo com a Inglaterra para a finalização da Segunda Guerra Mundial no enredo do filme, que é, aliás, também o enredo do desenho da DC Comics. E havia, então, um projeto que estava sendo prestes a ser executado de lançamento, de bombardeio de armas químicas nas principais cidades dos aliados, né? Porque o filme Mulher Maravilha diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma situação bastante curiosa. As armas químicas, elas trazem um prejuízo gigantesco para uma população enorme, civil, e não para apenas uma sociedade armada, uma sociedade de exército. E tem que ser realmente coibida. Voltando, então, aqui ao PowerPoint. Também se estabeleceu, por força da Convenção de Genebra de Londres, Washington e Moscou, de 10 de abril de 72, então aqui algo que já está um pouco mais recente, e que foi recepcionado no direito brasileiro como lei ordinária, pelo decreto 77.374, de 1º de abril de 1976, a proibição de desenvolver, produzir, estocar ou por qualquer outro modo adquirir ou conservar em seu poder 1. Agentes microbiológicos ou outros agentes biológicos ou toxinas, quaisquer que sejam sua origem ou método de produção de tipos em quantidades que não se justifiquem para fins profiláticos, de proteção ou outros fins pacíficos. 2. Armas, equipamentos ou vetores destinados à utilização desses agentes ou toxinas para fins hostis ou em conflitos armados. Certamente vocês já ouviram acusações feitas pelos Estados Unidos a alguns países e com relação à suspeita de manutenção de armas químicas. Não basta se falar, então, que haveria algum armazenamento de produtos químicos, porque isso todos os países têm, né? E produtos químicos é natural para uma série de atividades que são pacíficas, inclusive para o próprio desenvolvimento tecnológico da chamada biociência. Estamos nos referindo aqui ao armazenamento ou produção que está tomando uma conotação ou uma proporção que demonstra que isso pode ter alguma finalidade bélica futura. Então, isso é proibido pela Convenção de Londres e de Washington, que foi incorporada ao direito brasileiro em 1976. Bom, aí vocês podem falar, Senise, você se referiu a essas duas convenções, aliás, falei de 3, né? A de 25, a de 28 e a de 29, como convenções que foram recepcionadas pelo direito brasileiro na forma de decreto. Essas convenções elas teriam um valor de emenda à Constituição brasileira, já que elas tratam indiscutivelmente sobre direitos humanitários e, por consequência, direitos humanos? Essa é uma boa pergunta. Então, como é que nós fazemos com tratados de direitos humanos fixados pela sociedade internacional antes da entrada em vigor do artigo 5º da Constituição, que em seu parágrafo 2º, estabelece a possibilidade de que um tratado internacional de direitos humanos seja recepcionado pelo direito brasileiro como emenda à Constituição,
se vier a ser aprovado por 2 vezes pelo Congresso Nacional, com o quórum mínimo de 3/5 dos votantes. Eu posso entender que este artigo, parágrafo 2º, teria efeito retroativo, atingindo-se aqueles tratados de direitos humanos recepcionados na fórmula que anteriormente existia no direito constitucional brasileiro e que era a única fórmula, a de decreto legislativo, e que a atual Constituição ainda consagra essa fórmula no artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, analisando um caso bastante curioso referente à prisão civil do depositário infiel, concluiu que sim. Vamos aqui falar sobre este caso do Supremo Tribunal Federal, e que é um caso muito importante para vocês entenderem a possibilidade de retroatividade da norma constitucional que permite a recepção de um tratado de direitos humanos na forma de emenda à Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele se deparou com uma questão bastante importante. O Código Civil brasileiro contemplava em sua previsão a prisão civil do depositário infiel. Segundo o Código Civil brasileiro, depositário infiel é aquele que não guarda devidamente uma coisa que lhe é entregue para tal finalidade. Então, o depósito ele é um contrato. E o depositário nesse contrato ele não tem o direito de se utilizar da coisa. Ele apenas tem o dever de guarda desta coisa. E esse dever de guarda é muitas vezes remunerado, depósito oneroso. Outras vezes não é remunerado, depósito gratuito. O problema é que em vários contratos, enquanto uma pessoa não adquire o valor, não adquire o bem, porque ainda está pagando as prestações, então ele ainda não adquire a propriedade plena do bem, ele é tratado como depositário. É o caso do contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, cujo Decreto-Lei 911 de 69, ainda em vigor, estabelece que o devedor fiduciário, quando adquire, por exemplo, um carro e ainda não liquida o pagamento integral do carro, porque ele adquiriu o carro através do empréstimo bancário, ele celebra um contrato de alienação fiduciária em garantia, onde o banco paga o valor total para a concessionária que vendeu o carro, por exemplo, e ele passa a dever para o banco o valor do empréstimo, que é parcelado em prestações. E esse valor de empréstimo não impede que ele continue usando o carro, claro, ele continuará então na posse do carro, mas o carro estará em reserva de domínio para o banco, enquanto não houver o pagamento integral da dívida. Deu para entender como funciona esse mecanismo, pessoal? Que eventualmente alguém ainda não teve a unidade de contratos, então é importante explicar isso, para que eu possa explicar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Deu para acompanhar isso aqui? Sim ou não? Sim? Ótimo. Bom, o que acontece? Como o Decreto-Lei 911 de 69 equipara o devedor fiduciário nesse tipo de contrato, o exemplo é o carro, mas pode ser qualquer outro bem móvel. O Código Civil brasileiro, por autorizar a prisão civil do depositário infiel, fazia com que os credores, bancos, leia-se aqui no caso de alienação fiduciária de carro, pedissem não apenas a busca e apreensão do carro quando a dívida não estava sendo paga, mas também a prisão civil dos devedores fiduciários que, na condição de depositários do carro, não estariam
fazendo realmente, cumprindo o dever de guarda. E a prisão civil, inclusive, ela consta expressamente do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, que é de 1988, trabalha com esta ideia de que não haverá prisão civil por dívidas, exceto a do devedor de pensão alimentícia e a do depositário infiel. Ou seja, o artigo 5º da Constituição expressamente trabalha com essa possibilidade também. Não bastasse o Código Civil. Acontece que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Que é também conhecida como Pacto de San José, capital da Costa Rica. Esta Convenção de Direitos Humanos é de 1985. Percebam vocês, é anterior 3 anos à Constituição de 1988. Nesta convenção, o Brasil assina perante a sociedade internacional que ele não concorda com a prisão civil do depositário infiel. Então, para o Brasil, perante a sociedade internacional, só haveria a possibilidade de prisão civil do devedor de pensão alimentícia. Esta Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela veio a ser recepcionada pelo direito brasileiro em 1992. Vou até aqui passar para vocês ela foi recepcionada em 1992. Aqui eu vou ter que achar porque tem mais de uma convenção interamericana, tá? Desculpem. Então vamos voltar para a aula que é melhor, senão vou demorar muito tempo. Então, esta convenção interamericana de 1992 foi recepcionada no Brasil em 92. Então ela já valia perante a sociedade internacional, com o Brasil como signatário, em 85. Aí vem a Constituição Federal brasileira, que autoriza a prisão civil do depositário infiel em 88, 3 anos depois. E vem a recepção da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que proíbe a prisão civil do depositário infiel, em 92. Perceberam o problema? Este problema não tinha uma solução até a reforma da Constituição Federal com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Então, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição traz esta reforma. Eu vou aqui transcrever no chat para vocês, para facilitar a vida de vocês, o que diz esse artigo 5º. Aliás, perdoe-me, é o parágrafo 3º. O segundo, ele fala: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui nós também temos uma coisa bastante importante. Os tratados internacionais, então, dos quais o Brasil é parte, também podem ser trabalhados aqui como direitos e garantias fundamentais. Mas vejam só esta questão do parágrafo 3º, que é a questão diretamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, no caso do devedor de pensão, do depositário infiel. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Percebam vocês, este artigo 5º, parágrafo 3º, não existia no texto originário da Constituição de 88. Ele apenas veio a ser incluído por força da emenda constitucional 45 de 2004. Então, vejam os problemas. O pacto é de 85. O Brasil o assinou em 85. Veio a Constituição de 88,
falando diferentemente do pacto, prevendo a possibilidade de prisão civil depositário infiel. O pacto foi recepcionado em 92 na forma de decreto como lei ordinária, porque não existia ainda esse parágrafo 3º do artigo 5º. E o parágrafo 3º é incluído em 2004. O Supremo Tribunal Federal se deparou com esta situação bastante insólita e, analisando a questão, concluiu o seguinte, que é possível, sim, a aplicação do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal a tratados de direitos humanos que tenham sido celebrados pelo Brasil e recepcionados pelo direito brasileiro antes desta emenda constitucional 45 de 2004, desde que os requisitos que o parágrafo 3º traz tenham sido cumpridos. Quais são os requisitos? Cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, tem aprovado este tratado internacional com o quórum de 3/5. Isto possibilita uma autêntica visão nova, inclusive sobre essas convenções que eu mencionei para vocês, de 25, de 26 e de 29, sobre direitos humanitários e direitos humanos, aonde eu posso, sim, ter a interpretação judicial de que esses decretos que trabalham com direitos humanos, se foram contemplados com os requisitos do parágrafo 3º do artigo 5º, deverão ser tratados como emenda à Constituição. Foi justamente a saída do Supremo para o caso da prisão do depositário infiel. E é por isso que, muito embora o artigo 5º da Constituição preveja a prisão do depositário infiel, ela não é aplicada por conta da interpretação que o Supremo deu à Constituição a partir da entrada em vigor do parágrafo 3º do artigo 5º. Esta matéria é importantíssima, como vocês podem perceber. E aqui eu aprofundei um pouco mais os conhecimentos que devem ter sido trazidos para vocês pelo professor Kim quando falou sobre recepção de tratados internacionais. Deu para acompanhar isso, pessoal? Ou vocês têm alguma dúvida sobre esta importantíssima questão? Ficou claro para vocês porque o Supremo acabou entendendo que não cabe mais prisão civil do depositário infiel? Porque o Supremo, então, deu retroatividade à emenda constitucional 45 de 2004, por se tratar de Tratado de Direitos Humanos. Há uma pergunta aqui no privado. Caso o quórum não tenha sido alcançado para internalizar esse Tratado de Direitos Humanos com emenda constitucional, será internalizado como lei ordinária. Certo? Perfeito. Perfeito. Outra pergunta aqui no quórum. Isso não, no privado. Isso não seria um problema de acordo com o parágrafo 3º? Não, não seria um problema. A questão do parágrafo 3º é que o reconhecimento de um tratado de direitos humanos como emenda constitucional exige a aprovação conjunta do Congresso Nacional em 2 turnos com 3/5 dos votos, só isso. Então, se não houver a aprovação em 2 turnos e com 3/5 dos votos de cada casa, aí, muito embora seja um tratado de direitos humanos, perante a sociedade internacional, o Brasil apenas o recepcionaria como lei ordinária, portanto, na forma de decreto legislativo com status de lei ordinária, e não na forma de decreto legislativo com status de emenda à Constituição. O problema está aqui realmente com relação ao status legal que se dá para esse tratado internacional que é internalizado. Outra pergunta sobre esse tema, pessoal? Bem, então vamos voltar para a análise aqui do nosso PowerPoint, né? Aqui terminei o PowerPoint 2. Vou então agora compartilhar com vocês o 3. Nossa, Senise, tem mais coisa? Direitos humanos é uma matéria gigantesca, pessoal. Gigantesca.
E olha, nós estamos fazendo de tudo para passar para vocês a quantidade que realmente os capacita nessa matéria para enfrentar situações em nível de graduação quando vocês se formarem, tá? Então vamos lá. Então vamos para a terceira parte do nosso PowerPoint desse ciclo da unidade sobre direitos humanos. A sociedade internacional contemporânea, ela é considerada iniciada com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, há detalhes que são anteriores ao final da Segunda Guerra Mundial que decorrem da aproximação dos estados que compuseram o bloco dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Realmente, havia um inconformismo muito grande por parte dos aliados quanto à forma ou conduta utilizada pelos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, que estariam violando, na visão deles, aliados, com várias práticas de guerra que não eram práticas permitidas por normas internacionais daquela época. A alegação é de que esse tipo de situação não poderia ser mantida e que era necessário que os países aliados se unissem não apenas nos atos de guerra, isso seria muito importante, claro, mas se unissem manifestando-se veementemente de forma contrária a esses atos atentatórios aos direitos humanitários de prisioneiros de guerra e de civis. Ninguém está dizendo aqui, por favor, que apenas os países do eixo cometeram atrocidades de guerra. Sim, houve uma série de excessos também por países aliados. O que eu estou falando aqui é que os aliados procuraram se manifestar publicamente contra as condutas e posturas tidas como atentatórias aos direitos humanitários àquela época. Então surge a primeira ideia de aproximação para fins de documento internacional que merece ressalva aqui, que merece então destaque aqui. É a Declaração das Nações Unidas. Nações Unidas, Senise, nós não tínhamos ainda uma organização das Nações Unidas. A expressão Nações Unidas aqui diz respeito a países que integram o bloco dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial e que resolvem fazer uma declaração com repercussão internacional pelos meios de comunicação à época existentes. E lembre-se, naquela época, o que nós temos fundamentalmente era rádio. Né? Vamos falar português claro. Aparelhos de televisores era uma coisa que não se falava. Então, imagina a internet, né? Internet também não. Então, a Declaração das Nações Unidas ela tinha como objetivo trazer um impacto sobre a sociedade internacional com uma manifestação pública de discordância, de desapreço de alguns países do bloco dos aliados pelas práticas não humanitárias das quais os países do eixo eram acusados. Então, essa declaração foi firmada em Washington em 1º de janeiro de 1942 por 26 estados. O grande objetivo dessa declaração era, em primeiro lugar, ampliar uma carta também internacional muito importante, que é a Carta do Atlântico, de 14 de agosto de 1941, portanto, de alguns meses antes, firmada entre Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte. A Declaração das Nações Unidas, que não era a ONU ainda, portanto, tinha como principal preocupação a manutenção
dos chamados direitos humanos. Aqui nós temos pela primeira vez uma busca de consolidação da expressão direitos humanos nesse novo ciclo, que tem início formal com o final da Segunda Guerra Mundial. A proteção da vida, da liberdade, da independência e da liberdade de culto, como grandes corolários, como grandes valores da Declaração de Washington de 42. Conforme eu falei para vocês, além desses direitos humanos, havia um dever assumido pelos 26 estados signatários desse documento: derrotar o hitlerismo, que era a expressão dada à época pelos aliados. O hitlerismo. Brasil, França e outros 12 países depois aderiram a esse documento, mas eles não assinaram esse documento num primeiro momento. Já na fase final da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Declaração das Nações Unidas, que é considerada como o grande marco do surgimento da sociedade internacional contemporânea, e é conhecida como Carta de São Francisco, de 26 de junho de 1945. Percebam vocês, junho de 45, ainda estamos no período da Segunda Guerra Mundial. Ainda não havia ocorrido a rendição do Japão. Muito embora nós já tivéssemos superado o grande embate com o nazismo e com o fascismo, o Japão ele ainda estava em guerra. E não havia, então, a rendição completa do eixo. E os aliados, então, se mantiveram a postos. Mas, em 26 de junho de 45, os aliados, com 49 estados, e logo em seguida com a inclusão posterior da Polônia, assinaram a Carta de São Francisco, que constitui um antecedente da Declaração de Direitos Humanos da ONU de 48. Essa carta ela foi recepcionada pelo direito brasileiro no decreto 19.841, de 22 de outubro de 45. Vejam como aqui o Brasil foi rápido, né? Ao contrário de alguns documentos internacionais. Aqui o Brasil demorou o quê? Demorou menos de 4 meses para recepcionar a Carta de São Francisco como lei interna no Brasil. Esta carta ela prevê a prevalência das soluções pacíficas, a autodeterminação dos povos, a igualdade e a solidariedade. Como vocês podem perceber, aqui nós já estamos entrando no ciclo realmente daquilo que temos até na nossa Constituição Federal, conforme estudamos na semana passada, quando nos referimos aos artigos 4º e 5º da Constituição. Os artigos 55 e 56 da Carta de São Francisco firmam a necessidade de desenvolvimento de cooperação socioeconômica entre os signatários da Carta de São Francisco. E essa cooperação socioeconômica, ela passa necessariamente pelo asseguramento de trabalho efetivo, concessão de postos de trabalho, abertura de postos de trabalho, para que possa ocorrer o progresso e o desenvolvimento econômico e social da população e de cada estado. A cooperação econômica também passa por uma solução de buscas econômicas, de problemas econômicos, sociais, sanitários e culturais. Essa questão de solução de problemas econômicos, sociais, sanitários e culturais é que faz com que alguns órgãos venham a ser criados posteriormente, por conta das pestilências e doenças do pós-guerra, que podem agora ser tratadas. A guerra traz uma contaminação muito grande de toda a ordem à sociedade. E aí surge a OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um órgão criado pela ONU, quando a ONU, na sua Assembleia Geral, determina a criação deste órgão. Enquanto a OIT já havia sido criada pela Société des Nations e havia sido mantida pela ONU, e, portanto, a OIT continuou exercendo as suas atividades, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial,
e mesmo no pós-guerra mundial, e até hoje desenvolve excelentes trabalhos para a sociedade internacional, a ONU ela cria a Organização Mundial da Saúde, que vem combatendo durante décadas as epidemias e as pandemias no mundo. E ao contrário do que muito se tem alegado, ela tem um trabalho e uma prestação de serviço à sociedade internacional bastante interessante. Se você quiser conhecer um pouco mais o trabalho histórico da OMS, basta entrar no site da ONU no Brasil, que você encontrará em língua portuguesa mesmo o histórico da atividade da Organização Mundial da Saúde no mundo. Então, o argumento da politização dos organismos internacionais não é um argumento novo, que hoje em dia se fala. Ah, mas a OMS estaria politizada ou não estaria politizada? Esse é um argumento característico de estados que não estão contentes ou não concordam com a atuação de órgãos internacionais. Então, isso não é novidade na sociedade internacional. Mas uma coisa é certa, os organismos internacionais eles têm cumprido com as suas funções de maneira razoável. Às vezes não da maneira desejada por um ou outro Estado, mas eles têm procurado, sim, cumprir com as suas funções institucionais. Bem, também a Carta de São Francisco trabalha com o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem distinção. É o artigo 5º da Carta de São Francisco. Aqui tem um pedacinho a mais que não tem nada a ver, tá, gente? Então, eu vou até tirar ele daqui, porque ele, no recorta e cola, quando eu fiz as atualizações, acabou ficando. Bom, curiosamente, a Carta de São Francisco foi firmada em 26 de junho de 45, mas o Japão, conforme eu conversei com vocês, ainda estava em guerra com os aliados. E o imperador Hirohito, ele insistia na manutenção da guerra. O exército japonês foi um exército, inclusive, acusado posteriormente, no pós-guerra, por um dos maiores massacres do século XX, que é o massacre de Nanquim, quando o exército japonês levou à morte de milhões de chineses que foram rendidos durante uma das batalhas entre Japão e China. Então, os aliados acabaram, eles próprios, exercendo um esforço de guerra extremamente polêmico, que foi o lançamento da primeira bomba atômica sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Eu retrato bastante essa questão do Japão durante a guerra e no pós-guerra, porque o Japão é hoje uma das principais potências econômicas do mundo, porque é ele, Japão, quem correu na frente de toda a sociedade internacional com aquilo que hoje em dia se chama sociedade da informação, tecnologia da informação, até mesmo mediante investimentos do Fundo Monetário Internacional e dos Estados Unidos para reerguimento do Japão como país. O Japão ele acabou sendo vitimado por uma bomba atômica em Hiroshima. Percebam vocês a contradição dos aliados nesse tópico, né? Os aliados entenderam que a solução final seria a bomba atômica. E isso levou à mortandade não apenas de exércitos, mas de populações civis. Isso, é óbvio, é uma violação das convenções de Genebra que falamos anteriormente. Mas acabou essa providência sendo tomada com um alerta. Que o imperador Hirohito se rendesse incondicionalmente. Como o imperador ficou quieto por 3 dias e não deu resposta nenhuma, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica sobre Nagasaki, no dia 9 de agosto de 45. E diante desse fato, então, o imperador Hirohito acabou declarando a rendição incondicional do Japão e houve o final da Segunda Guerra Mundial. O documento internacional que representa a rendição incondicional do Japão
é também um documento internacional em que o imperador Hirohito ele transfere o poder político do governo japonês para o Comando Supremo Aliado no Pacífico. Esse documento ele foi assinado no dia 2 de setembro de 45 a bordo do USS Missouri, um barco que estava atracado na Baía de Tóquio, que era dos aliados, um navio, né? Não era um barco, era um navio, né? Um navio de guerra. E no dia 28 de agosto, portanto, alguns dias antes, o Comando Supremo Aliado no Pacífico já iniciou a ocupação no território japonês. O general MacArthur foi a pessoa responsável por coordenar esse Comando Supremo Aliado no Pacífico. E tão logo houve esta ocupação, a primeira determinação foi a revisão completa dos livros escolares dados aos japoneses de pouca idade e também aos japoneses que estavam em ensino médio, ensino fundamental, aquilo que seria equivalente para nós nesse sentido, para que não se constassem táticas militares ou menções à guerra. Foi uma forma que foi encontrada naquela época para se buscar um caminho à frente. E começou a haver um financiamento internacional ao território japonês através de bancos. Banqueiros vindos de Boston e de Detroit e de Londres passaram a estabelecer agências em Tóquio. O Fundo Monetário Internacional, que foi construído com um outro tratado internacional bastante célebre, que já foi até mencionado aqui, tanto por mim como pelo professor Kim, no ano seguinte, acabou também financiando o Japão, a Alemanha, que foi o outro país mais afetado pelo impacto da guerra, a Itália e os demais países, inclusive países aliados, né? Portanto, para o reerguimento de suas economias. E nós tivemos, então, o grande desenvolvimento, finalmente, do ciclo dos direitos humanos da sociedade contemporânea. De que forma? As Nações Unidas constituíram um Conselho Econômico e Social. Esse Conselho Econômico e Social acabou tendo por um dos seus objetivos a criação de uma Comissão dos Direitos Humanos. Então está aqui o grande ponto de partida, do ponto de vista oficial, organizacional, de um órgão específico para tratar de direitos humanos nas Nações Unidas. A aprovação do Estatuto da Comissão dos Direitos Humanos, ela se deu em 3 partes, por resoluções da Assembleia Geral da ONU, resoluções de 5 de janeiro de 46, 16 de fevereiro de 46 e 21 de junho de 46. A Assembleia Geral da ONU criou ainda um outro órgão que acabou sucedendo a esta comissão que foi instaurada pelo Conselho Econômico e Social. Esse outro órgão passou a ter autonomia em relação ao Conselho Econômico e Social, e esse órgão começou a ter o nome de Conselho de Direitos Humanos. Então a ONU ela manteve a OIT, a ONU criou o Conselho Econômico e Social e a ONU criou, a partir da proposta do Conselho Econômico e Social, o Conselho dos Direitos Humanos. O Conselho dos Direitos Humanos é órgão ligado à ONU até hoje. É um órgão que, no entanto, não tem caráter de deliberação. É um órgão de natureza consultiva, que emite pareceres sobre a eventual violação de direitos humanos na sociedade internacional e que servem de base para apreciação tanto pela Assembleia Geral como pelo Conselho de Segurança da ONU sobre a existência ou não de violações a direitos humanos. Este órgão consultivo ele é integrado por 47 estados. E, então, há um rodízio, normalmente, na composição, porque é a Assembleia Geral que, a cada 3 anos, procede à eleição de quais estados integrarão o Conselho dos Direitos Humanos por um triênio.
de início, o Conselho dos Direitos Humanos ele acabou sendo um órgão aprovado por 50 estados das Nações Unidas, com a exclusão posterior da Polônia. Isto, aliás, já lembrei para vocês na forma do decreto. Houve ainda, em 1993, uma outra resolução da ONU, a resolução 48/181, que criou um posto que é muito importante até hoje na Organização das Nações Unidas, que é o posto do Alto Comissariado. O Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, que então acaba, por assim dizer, representando o Conselho dos Direitos Humanos para a realização de uma série de atos. Quais são as missões que tem o Conselho dos Direitos Humanos, inicialmente outorgadas pela Assembleia Geral da ONU? Primeira missão, elaborar a Declaração de Direitos Humanos. Missão esta que foi proposta em 18 de junho de 48, com a oferta do projeto que se transformou na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 48, aprovada em dezembro, portanto, 6 meses após, quase 6 meses após, o projeto apresentado pelo Conselho. A segunda missão do Conselho dos Direitos Humanos foi a elaboração de um documento que fosse juridicamente mais vinculante do que a declaração. E esse documento ele demorou um pouquinho para ser aprovado, mas foi aprovado na forma de 2 tratados internacionais, que são 2 tratados importantíssimos para o direito internacional contemporâneo. São 2 pactos de 1966. O primeiro pacto, que se chama Pacto dos Direitos Civis e Políticos. E o segundo pacto, que se chama Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Vou repetir. O Conselho de Direitos Humanos da ONU teve um primeiro papel que ele cumpriu, apresentar uma proposta de declaração dos direitos humanos. Isso foi apresentado e entrou em vigor por aprovação da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 48, que é a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que nós veremos logo depois do intervalo. O segundo objetivo foi a elaboração de um documento juridicamente mais vinculante que uma simples declaração. Demorou um pouquinho, mas a Assembleia Geral da ONU acabou aprovando na forma de 2 tratados internacionais importantíssimos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, de 66, e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, de 66 também, do mesmo ano. E o Conselho dos Direitos Humanos tinha uma terceira missão, propor uma estrutura que garantisse ou que desse maior efetividade aos direitos humanos. Os autores de direitos humanos aqui divergem bastante sobre isso, porque eles entendem que essa estrutura nunca veio a ser alcançada, em que pese todos os esforços do Conselho dos Direitos Humanos e da Assembleia Geral para se buscar essa estrutura. Nós temos o Alto Comissário, que foi criado em 93, mas isso é insuficiente. E o maior problema apontado pelos internacionalistas para que nós tenhamos uma estrutura mais significativa que dê efetividade aos direitos humanos é o fato de que toda a questão relativa a direitos humanos, quando passa pela ONU, passa também necessariamente pelo Conselho de Segurança da ONU, onde há uma série de injunções e de interesses políticos internacionais envolvendo os países permanentes, que tanto o professor Kim quanto eu já conversamos com vocês a respeito do tema. Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Diante disso, terminamos a primeira parte da aula de hoje. E se não houver perguntas, vamos dar aqueles 15 minutinhos tradicionais de intervalo. Podemos dar o intervalo? Ou vocês têm alguma pergunta? Então tá bom. Eu espero que tenha dado para acompanhar a aula. Então, em 15 minutos, voltaremos então às 15 para as 11. Tá bom, pessoal? Até já.